Então, olá a todos, irmãos e irmãs que se encontram aqui presentes e aqueles que nos acompanham também pelos meios virtuais. Sejam todos bem-vindos a mais esse encontro, onde falaremos um pouquinho mais sobre os ensinamentos que Jesus nos deixou. Mas antes vamos fazer a nossa prece, pedindo ao nosso querido Pai da vida que nos abençoe, que acalente as nossas mentes, os nossos corações, para que assim, buscando entrar em sintonia com a espiritualidade amiga, com o nosso Mestre Jesus, consigamos tirar o máximo proveito das reflexões que aqui serão apresentadas, pedindo a Deus que nos auxilie para que cada vez mais compreendamos melhor os ensinamentos e os exemplos deixados por Jesus Cristo, de maneira que a gente possa praticar a nossa reforma íntima, buscando a nossa melhora e buscando auxiliar também na melhora da nossa humanidade, do nosso planeta, de todos os nossos irmãos com os quais partilhamos a caminhada. Então, que Deus nos abençoe e nos acompanhe durante esse momento de reflexão. Que assim seja. Então, mais uma vez, sejam bem-vindos. Para hoje eu escolhi esse texto do livro Fonte Viva, de Chico Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel, que é o capítulo 140, intitulado Após Jesus. Então vamos ler as frases e vou compartilhar com vocês algumas reflexões a respeito. Então esse texto de Emmanuel é baseado na passagem do Evangelho de Lucas, capítulo 23, versículo 26, que diz, E quando o iam levando, tomaram um certo Simão, sirineu, que vinha do campo, e puseram-lhe a cruz às costas, para que a levasse após Jesus. Então essa é a passagem, Simão aqui é o personagem, então, que carregou por alguns metros, não sei exatamente qual foi a distância, a cruz de Jesus, Ele foi convidado de maneira impositória, a carregar essa cruz pelos soldados romanos, A gente se refere a ele como Simão Sirineu, e Sirineu é por causa que ele era de origem de um país, na época, de uma região, não tenho certeza agora se era um país, imagino que era um país na época, chamado Cirene, que faz parte ali do norte da África e que hoje está dentro do território da Líbia, Então, por isso que Simão Sirineu, por causa que ele vinha de origem de Cirene, E ele vinha do campo, Então ele não estava ali já acompanhando a passagem de Jesus com a cruz, Ele vinha do campo, talvez estava trabalhando, mas ele estava de passagem e foi visto pelos soldados e falou, você vem aqui, e carrega a cruz, E ele carregou então por alguns metros a cruz de Jesus, Então Emmanuel diz, que a multidão que rodeava o mestre no dia supremo era enorme. Achavam-se ali os gozadores impenitentes, impenitentes que não se arrependem de fazer as coisas erradas, não se importam, impenitentes do mundo, os campeões da usura, que só pensam em bens materiais, a avareza, os ridicularizadores, os ignorantes, os espíritos fracos que reconheciam a superioridade do Cristo e temiam anunciar as próprias convicções, os amigos vacilantes do Evangelho, as testemunhas acovardadas, os beneficiados pelo divino médico, que se ocultavam medrosos com receio de sacrifícios, Então a gente vê aí que era bem variada, a categorização aqui utilizada por Emmanuel, Era bem variada as personalidades presentes ali naquele momento, Assim, nas minhas reflexões e análises aqui, talvez é bem triste da parte do que eles chamam aqui os espíritos fracos, que reconheciam a superioridade do Cristo e temiam anunciar as próprias convicções,
porque esses aqui eram os irmãos que tinham a condição de enxergar que o Cristo era o Messias, né? Talvez muitos deles aqui faziam parte da categoria que tinha acesso a estudos, a escolaridades, conheciam bem o Antigo Testamento, as profecias que anunciavam a vinda do Messias. Então eles tinham a condição de enxergar no Mestre que ele era o Messias, ao contrário dos ignorantes, né, que falta de cultura, não tinham talvez essa capacidade, mas espíritos fracos, né, porque não tiveram a coragem, né, de externar aquilo que eles sentiam, aquilo que falava dentro do coração deles, né? E aí a gente vê, né, como a exemplo de Nicodemos, né, que foi falar com Jesus, né, que não procurou ele em público, né, e que começa falando, né, Rabi, né? Então a gente sabe, palestrantes como o Divaldo e o Haroldo bem explicam, né, que Rabi não era usado para qualquer pessoa, né? Para alguém ser chamado de Rabi, tinha que haver realmente um grande respeito por essa personalidade, né? Então ele se refere a Jesus a Rabi, né? Sabemos que vem da parte de Deus, pois se não fosse assim, não conseguiria realizar os sinais que realizas, né? Então, muitos ali do Sinédrio, muitos que tinham ali estudo e escolaridade, sabiam que Jesus era o enviado, mas fracos de espírito, por quê? Pelo fato de não terem deixado a mensagem de Deus prevalecer, mas se deixaram levar pelas coisas mundanas, muito provavelmente, né? O quê? O orgulho, a vaidade de ter que admitir que uma pessoa simples era um enviado de Deus, né? Quando eles esperavam ali talvez um chefe, um general que fosse comandar um exército para conquistar então a terra deles de volta, né? Tirar eles ali daquela opressão dos romanos, né? A usura, né? A ganância pelo poder, né? Não abrir mão do poder transitório. Então, infelizmente, foram fracos nesse sentidos, né? E muitos outros, né? Como está aqui o exemplo, né? Aqueles que foram ajudados diretamente por Jesus, mas que não tiveram de ali irem testemunhar, não, ele realmente é especial, é diferente, ele me curou, eu tinha tal ou tal moléstia, tal ou tal dificuldade, agora estou plenamente curado. Não tiveram a coragem, né, por medo de quê? Né, de opressão e serem convidados a sacrifícios. Né? Ah, então você está com ele, então vem aqui que você vai caminhar junto. Né? Então, o medo, né, ali, infelizmente, não tiveram seus corações tocados pela mensagem de Jesus ao ponto de entender que as verdadeiras bênçãos e riquezas são aquelas da vida futura, né? Não tiveram aí ainda o intelectual para compreender dessa forma, né? E a gente vê que ele também se menciona aqui os amigos vacilantes do Evangelho, né? Porque a gente sabe praticamente quase todos ali que caminharam com ele ali, seus discípulos e apóstolos, também nesse momento supremo, também vacilaram, né? Cada um à sua maneira, né? Mas não estamos aqui para julgar, mas para mostrar, né, que realmente não é fácil, né, seguir, né, carregar a cruz após Jesus, né? Mas o fato de não ser fácil não quer dizer que a gente não tenha que se esforçar, né, fazer a nossa parte, né? Começando como compreendendo que esse é o caminho, né, que essa é a forma de caminharmos para Deus e nos esforçarmos para cada dia mais não sermos vacilantes como fomos no passado, né? Então, acho que a mensagem é essa, né? Da perseverança, né? Reconhecer os vacilos e perseverar para não incorrer neles novamente, né? Daí ele fala, né? Mas um estrangeiro, instado pelo povo, aceitou o madeiro, né? Aceitou carregar a cruz, embora constrangidamente, né? Constrangidamente, né? Ele foi meio que forçado pelos romanos, né? E seguiu carregando o madeiro após Jesus. A lição, entretanto, seria legada aos séculos do futuro. O mundo ainda é uma Jerusalém enorme, congregando criaturas dos mais variados matizes, mas se te aproximas do Evangelho com sinceridade e fervor, colocam-te a cruz sobre o coração, né? Então, né, Emmanuel diz, né, a lição, né, aquela lição, né, do Simão, né, de Cirene carregando a cruz, é uma lição que não foi
compreendida com toda a sua plenitude naquele momento, e nem era, né? Ele bem diz, né? Era para as gerações futuras, os séculos futuros, né? Hoje, para nós, por exemplo, né? Com auxílio do Espiritismo, né? De todo esse material didático que a gente tem, lendo, interpretando e com auxílio daqueles que compreendem melhor essas interpretações, a gente consegue ter uma compreensão melhor, né? Do que quis dizer aquela passagem, né? Que no caso é a de seguir Jesus, né? É pegar a nossa cruz do nosso sacrifício e seguir Jesus se quisermos realmente vencer esse mundo a exemplo dele, né? E ele fala, né, que o mundo hoje ainda é uma Jerusalém enorme, congregando criatura dos mais variados matizes, né? Então, da mesma maneira que no slide anterior, né, Emmanuel relata ali os tipos de irmãos que estavam presentes naquele momento, né? Os gozadores, os campeões da usura, ridiculizadores, espíritos fracos. O mundo continua sendo essa Jerusalém. É como se a gente pegasse aquele cenário que se passou ali em Jerusalém e estendêssemos ele hoje para o mundo. O Cristo continua aqui nos convidando para segui-lo, e a gente no mundo todo, cada um no seu momento, cada um com as suas características, está respondendo para esse convite de uma maneira positiva, ou de uma maneira negativa, ou de uma maneira vacilante, né? Então, a gente vê todas essas conturbações que visitam o nosso mundo, é um pouco fruto dessa falta de compreensão homogênea, dessa necessidade de caminharmos para Deus através da paz, através da humildade, através da prática da caridade, através da união, né? Tudo esses exemplos que Jesus nos deixou ali por onde ele passou, ele nos convida, né, para que o mundo todo pratique isso, mas pelo fato de não estarmos todos ainda na mesma sintonia, temos toda essa variedade de irmãos encarnados, né? Cada um com as suas personalidades, alguns ainda prisando o egoísmo, a ganância, outros se comprazendo da prática do mal, outros já caminhando, né, no bom caminho, mas que às vezes ainda são vacilantes, outros que já conseguem ver em Jesus realmente o modelo a seguir, o caminho a seguir, mas que na hora que são convidados a dar um testemunho, vacilam por medo aí das repressões, de como serão catalogados por aqueles que estão ao seu redor, né? Então, o mundo é ainda essa Jerusalém, né? Nos convidando a seguir Jesus, mas cada um aí no seu momento, já fazendo isso ou não, né? Então aí, para nós fica o quê? A reflexão de sermos perseverantes e não nos deixarmos levar pelos maus exemplos, pelo exemplo daqueles irmãos que ainda se encontram um pouco, de certa forma, atrasados na compreensão daquilo que é o melhor para o bem comum do nosso mundo. Então, que a gente não se deixe inspirar por esses irmãos, mas sim que a gente se inspire por aqueles que já se esforçam para permanecer no bom caminho, né? Daí em diante, serás compelido às maiores demonstrações de renúncia. Raros te observarão o cansaço, a angústia, e não obstante a tua condição de servidor, com os mesmos problemas dos outros, exigir-te-ão espetáculos de humildade e resistência, heroísmo e lealdade ao bem, né? Então, quando a gente se decide por caminhar seguindo Jesus, dificuldades aparecem. As pessoas que ainda não estão nessa mesma sintonia e que às vezes até admiram a nossa coragem, mas por não terem a mesma coragem, zombam da gente, né? Tentam nos criticar, tentam nos questionar, mas por que isso? Por que dessa forma? O que você realmente está ganhando com isso? Outros, então, vão nos julgar e nos acompanhar de perto para ver se aquilo que a gente diz que é o certo, para ver se aqueles ensinamentos que a gente diz que a gente admira em Jesus, aqueles exemplos que a gente está tentando praticar, eles vão estar ali como juízes para ver se a gente realmente está praticando igual a Jesus ou se a gente vai vacilar num momento ou outro, né? E isso é normal, não simplesmente pela falta de consciência desses irmãos que nos odeiam, mas pelo fato deles não estarem nessa sintonia, buscando se conciliarem com Deus, buscando comungarem com Deus, buscando seguir em Jesus o caminho e o exemplo para chegar até Deus. E mesmo se esses irmãos não têm Jesus como modelo e exemplo e guia, se eles têm algum outro
irmão que passou pela terra que sirva como modelo e guia, geralmente não são esses irmãos que vão nos criticar, mas os irmãos que não fazem muito esforço para se melhorarem, para se aproximarem dos exemplos deixados por Jesus, esses irmãos muitas vezes não estão nas boas vibrações com um plano maior, com a espiritualidade amiga, uma vez que eles não estão fazendo esse esforço para se melhorarem, para se conectarem com aquilo que pode nos aproximar de Jesus, eles se encontram por muitas vezes em um estado vibratório vacilante. E aí o que acontece? Ao invés de estarem conectados com bons espíritos, eles abrem imagem para a comunicação com os espíritos momentaneamente infelizes do plano espiritual. E esses espíritos, quando eles veem alguém que quer se colocar no bom caminho, que quer se aproximar dos ensinamentos de Jesus, que quer se melhorar, esses espíritos vão soprar no ouvido daqueles vacilantes que estão ao nosso redor ideias para que eles venham nos julgar, nos criticar, nos cutucar para ver se a gente vai permanecer nesse caminho ou não. Então isso é muito normal. Então, mais uma vez aí, a necessidade, né, do vigiar e orar e da perseverança no bom caminho, não se revoltando, mas não dando a importância que não merece a esses irmãos que tentam nos atrasar a caminhada, que nada fazem para nos agregar de bom, que simplesmente tem a crítica nos seus lábios, né? Então que a gente respeite esses irmãos, ore por eles, para que Deus os abençoe, acalente seus corações e a sua mente para que consigam também despertar para essas verdades que podem melhorar a nossa vida e a gente siga perseverante do nosso caminho, sem o medo e sem a vergonha de ser julgado às vezes como pessoas fracas ou bobas ou inocentes pelo fato da gente querer agir corretamente a exemplo de Jesus, né? Quando a gente não se revolta com alguém que nos agride, que nos ofende, então a gente é visto por aqueles que nos rodeiam como fracos, né? Não teve coragem de revidar, não teve coragem de retrucar a ofensa recebida, né? E não, né? A gente sabe que não retrucar o mal com o mal é o que deve ser feito, né? E a exemplo de Jesus que a gente então retribua sempre o mal com o bem, né? Então sofre e trabalha de olhos voltados para a divina luz. Do alto descerão para o teu espírito as torrentes invisíveis das fontes celestes e vencerás valorosamente. Por enquanto, a cruz ainda é o sinal dos aprendizes fiéis, né? Então, que a gente simplesmente trabalha, né? Esse sofrer, que é esse mal-estar momentâneo, passa, faz parte, é algo desagradável para que lá na frente a gente colha algo melhor. Mas trabalhemos confiantes em Deus, com os olhos voltados para cima e não para baixo. E tendo a certeza que o amparo não nos faltará, né? Do alto descerão para o teu espírito as torrentes invisíveis das fontes celestes e vencerás valorosamente. Mas a gente precisa estar o quê? Em sintonia com essas fontes invisíveis, com esses irmãos de boa vontade, para que a gente então consiga receber essas bênçãos que eles nos enviam, né? Porque essa torrente de bênção celeste, ela está aqui caindo, mas só atinge e fica naqueles que estão receptíveis. Quando a gente não está receptível, quando a gente não está na boa sintonia, a gente cria em torno de nós uma casca, uma proteção que não permite que essas bênçãos cheguem até o nosso perispírito, até o nosso espírito e até o nosso corpo físico, né? Se não tens contigo as marcas do testemunho pela responsabilidade, pelo trabalho, pelo sacrifício ou pelo aprimoramento íntimo, é possível que ames profundamente o Mestre, mas é quase certo que ainda não te colocaste junto dele na jornada redentora, né? Então aqui está se referindo a quem? Aqueles que conseguem enxergar em Jesus o Messias, aqueles que conseguem enxergar que os ensinamentos e os exemplos deixados por Jesus são realmente o que a gente tem que buscar repetir, que a gente tem que buscar colocar em prática, em ação, mas que não se comprometeram em fazer como tal. Então eles reconhecem, admitem, mas não se veem ainda no momento para eles, né? A gente vê muitos irmãos que falam, não, tudo isso aí que você está fazendo, ou que Jesus fez, eu sei que é o certo,
mas ainda não é o meu momento. Por que fala que ainda não é o meu momento, né? Porque seguir Jesus, pegar essa cruz, carregar essa cruz após Jesus, é o quê? É uma mudança de personalidade. Você tem que deixar de lado e ir para trás aquilo que o mundo nos oferece, que nos atrai e que nos apraz e que nos dá momentâneas alegrias, para seguir um caminho que não vai ser tão alegre assim, no sentido de estar dando risadas inúteis, né? A gente tem que abrir mão do quê? De coisas que aparentemente são alegres, mas que não agregam ao nosso espírito, né? Então, é o que? É compreender que não é o dinheiro a qualquer custo que vai nos trazer a felicidade, é compreender que o fato de não poder ter certas aquisições ou de não poder viajar ao redor do mundo não é isso que vai fazer de você uma pessoa mais ou menos feliz. Então, conseguir compreender nas pequenas coisas e que sim é nas atitudes, na nossa convivência, em como a gente se comporta perante os nossos irmãos que faz a diferença, ao invés do status que o mundo momentaneamente nos dá. Então, compreender isso não é fácil. Abrir mão de todo esse status, de toda esse luxo, esse ego que o mundo nos impulsiona a querer conquistar, não é fácil, porque a gente vê pessoas nessas condições e aparentemente elas estão hiper bem, porque não parece que não nos falta nada material, parece que é muito legal poder fazer tudo o que quer, mas e dentro delas, né, no íntimo delas, elas estão realmente felizes, estão realmente completas? A resposta com certeza é não, porque senão a gente não veria nenhuma pessoa rica e famosa cometendo suicídio, por exemplo, e infelizmente isso aí a gente não cansa de ver quase todos os dias nos jornais, né? Então isso aí é a prova de que o bem-estar material não é o que nos traz a verdadeira alegria, não é o que faz com que a nossa vida seja realmente feliz enquanto aqui na terra encarnados, né? Então abençoemos, pois, a nossa cruz e sigamos-lo destemorosos, buscando a vitória do amor e a ressurreição, né? Então é esse o convite de Jesus, que a gente tenha a coragem de segui-lo, né? Não dando ouvidos e conta àqueles que nos caluniam, porque Jesus ele foi perseguido, caluniado, nem por isso ele mudou a sua forma de agir ou de se comunicar com as pessoas e nos deu o exemplo de que o que parece ser a derrota enquanto aqui encarnado é a vitória, né? Porque é ele que subiu aos céus e não aqueles que o condenaram e que o levaram à crucificação. Então, essa passagem, né, para mim, ela tem uma ligação direta com essa outra passagem que a gente encontra no Evangelho de Lucas também, no capítulo 14, 27, né, que diz, né, e qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo, né? Então, Jesus disse isso, né, Lucas então relatou, né? E a gente encontra aí, então, dois comentários de Emmanuel também sobre essa passagem, né? Um no livro Fonte Viva, capítulo 18, chamado Discípulos, e o outro está no livro de Palavras de Vida Eterna, capítulo 18, Atitudes Essenciais, né? O primeiro é capítulo 58, né? Eu tenho esses dois textos nesse livro aqui, que é o Evangelho por Emmanuel, né? Que no caso aqui é os comentários ao Evangelho segundo Lucas. Então, referente a essa passagem de Lucas, a gente tem os dois textos aqui que eu vou ler para vocês também e fazer alguns comentários, né? Então, eu vou começar pelo Atitudes Essenciais, né? Então, nesse passo do Novo Testamento, encontramos a verdadeira fórmula para o ingresso ao sublime discipulado. Qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo, afirma-nos o Mestre. Duas atitudes fundamentais recomenda-nos o eterno benfeitor. Se nos propomos a desfrutar-lhe a intimidade, tomar a cruz redentora de nossos deveres e seguir-lhe os passos, né? Então esse é o convite de Jesus, tomar a cruz e seguir-lhes os passos. E aqui Emmanuel
descreve bem, né, esse tomar a cruz, que ele coloca aqui, né, tomar a cruz redentora dos nossos deveres, porque ao contrário do que muitos pensam, né, e eu também no passado, a gente costuma achar que é pegar a nossa cruz do sacrifício, né, a nossa cruz do sofrimento, a nossa cruz das dificuldades, mas não, é a cruz dos deveres, porque o convite dessa cruz é o quê? É abandonar as coisas mundanas para viver segundo as coisas espirituais. Então é a cruz do dever, porque para a gente poder viver enquanto ainda encarnado, uma vida já similar com a verdadeira vida que é a vida espiritual, a gente precisa abrir mão do quê? De tudo que é material, de tudo que nos atrasa a caminhada. Então essa cruz nos convida ao dever de se esforçar por caminhar no bom caminho, seguindo os exemplos de Jesus. Então essa é uma cruz do dever, né? E seguir-lhe os passos, porque Jesus, nosso modelo e guia, né? Ele é a nossa rota, né? Então, a gente precisa chegar, a gente vai chegar na condição de um espírito puro, a exemplo de Jesus, né? Mas para chegar lá, para que a gente não fique aí perambulando para a direita, para a esquerda, perdido, Deus nos enviou um guia. E esse guia é quem? Jesus. Pode ser outro? Poderia, se Deus tivesse enviado, mas quem ele enviou foi Jesus. Jesus é o único espírito puro que a gente tem conhecimento que pisou na terra. Então, ele é nosso guia porque ele sabe o caminho, ele já chegou lá. Então, ele pode nos falar realmente como agir e por onde seguir para chegar até lá. Qualquer outro irmão que venha querer tomar esse lugar de Jesus para ser o nosso guia, a gente tem que fazer aí uma ressalva, tomar cuidado, né? Porque para ser guia, você tem que conhecer o caminho, né? Igual você vai passar em algum lugar e a pessoa se oferece como guia porque ela mora na cidade. Ah, eu quero ir para tal lugar, você já foi lá? Ah, não, mas eu sei mais ou menos como chega. Não é o melhor guia para se pegar, né? A gente quer um guia que realmente conheça onde ele vai nos levar. E no nosso caso, então, o guia, o modelo e guia que Deus nos enviou é Jesus, né? Muitos acreditam receber nos ombros o madeiro das próprias obrigações, mas fogem ao caminho do Cristo. E muitos pretendem perlustrar o caminho do Cristo, mas recusam o madeiro das obrigações que lhe cabem, né? Aqueles que acreditam já ter recebido o madeiro, né? O madeiro dessa cruz dos deveres, né? A gente no plano espiritual se compromete a tentar realizar determinadas coisas nessa nova encarnação. Então, esses nossos compromissos, esses deveres, pode ser considerado esse madeiro, essa cruz a carregar. Mas quando a gente chega aqui, a gente se encanta com as coisas mundanas. E aí deixa de lado o nosso dever, a nossa obrigação. Então, o convite, o madeiro, ele está já ali conosco. A gente trouxe ele antes de reencarnar, a gente se comprometeu em carregar ele. Mas chega aqui, a gente prefere dar atenção às coisas mundanas, deixando ele de lado, achando que ele é muito pesado. Então, assim, ele está ali com a gente, mas é a gente que não quer assumir a responsabilidade de levá-lo adiante até onde ele precisa ser carregado, né? Muitos pretendem perlustrar o caminho do Cristo, mas recusam o madeiro das obrigações que lhe cabem, né? Então, são aqueles que enxergam em Jesus o modelo, o guia, uma pessoa que realmente é o nosso exemplo, mas quando ele é convidado a tentar praticar as atitudes e os exemplos que Jesus nos deixou, lá ele fala, não é o meu momento, mas é difícil. Então, ele só enxerga a beleza de Jesus, mas ele não quer seguir os passos de Jesus, porque ele acha que talvez não é o momento, ou que é muito difícil, ou porque ele não quer abrir mão das coisas que momentaneamente o traz prazeres, né? Então, os primeiros dizem aceitar o sofrimento, todavia andam agressivos e desditosos, espalhando desânimo e azedume por onde passam, né? Então, a gente está passando ali pelo aparente sofrimento, que na verdade é um convite à redenção, e a gente, em vez de abençoar essa oportunidade, a gente vive criticando. Por que comigo? Eu sei que precisa passar, mas por que tão difícil? E reclama, e não tira o proveito da lição que está sendo vivida. E passando pela lição dessa forma, o que acontece? A gente reprova, vai ter que passar por ela de novo, porque não tirou o proveito da lição que nos é oferecida por Deus, né? Então, aceitar, mas viver resmungando e criticando, não é aceitar de verdade, não é aceitar de coração.
Os segundos creem em respirar na senda do Cristo, mas abominam a responsabilidade e o serviço aos semelhantes, detendo-se no escarnio e na leviandade, embora saibam interpretar as lições do Evangelho, apregoando-as com arrosado enternecedor. Tá vendo? Eles compreendem bem, mas não aceitam as responsabilidades que vêm, né, com esse entendimento, né? Então, deixam para depois, né? E esse deixar para depois faz com que a lição amanhã seja um pouquinho mais difícil do que poderia ser hoje, né? Então, a gente sempre arrumando uma desculpa para não arcar com as nossas responsabilidades, sempre procurando o mais fácil, o cômodo, né? E não é na estagnação, na inanição, no comodismo que a gente vai chegar até Deus. Para avançar, a gente precisa trabalhar com responsabilidade, assumindo os nossos deveres e se esforçando para exercê-los da melhor maneira possível. Uns se agarram à lamentação e ao aviltamento das horas. Outros se cristalizam na ironia, na ociosidade, menosprezando os dons da vida. Não nos esqueçamos, assim, de que é preciso abraçar a cruz das provas indispensáveis à nossa redenção e burilamento, com amor e alegria, marchando no espaço e no tempo, com o verdadeiro espírito cristão de trabalho infatigável no bem, se aspiramos a alcançar a comunhão com o Divino Mestre. Então, se a gente realmente aspira chegar lá com Jesus, a gente tem que ter a coragem de assumir as responsabilidades, pegar a nossa cruz dos deveres e trabalhar, deixar a ociosidade de lado, agradecer a Deus as oportunidades que Ele nos dá e seguir adiante. Se a gente acha que as coisas estão difíceis, pensamos que o que a gente precisa reparar e resgatar é muito mais do que aquilo pelo que a gente está passando. Mas Deus, na sua misericórdia, não cobra tudo de uma vez. Ele cobra aos poucos, nos atenua. Então, paremos de achar que as coisas estão difíceis, porque a gente deve ainda muito mais. Se Deus fosse cobrar tudo de uma vez, aí sim as coisas seriam difíceis. Então, a gente busquemos nos conectar com Deus, busquemos pedir ao seu auxílio e façamos a nossa parte para que então, quando o auxílio de Deus for enviado, a gente esteja apto e merecedor para recebê-lo. Então, não vale apenas sofrer, é preciso aproveitar o sofrimento, né? Que passar pelo sofrimento, resmungando, reclamando, não tem aproveitamento, vai ter que refazer. Então temos que passar pelo sofrimento, aproveitando, aprendendo a lição que ele nos traz. Não basta somente crer e mostrar o roteiro da fé, é imprescindível viver cada dia, segundo a fé salvadora que nos orienta o caminho. Então não basta compreender o que tem que ser feito e como deve ser feito, e avisar os nossos irmãos, é assim, desse jeito, e você mesmo não fazer. Então, tem que compreender, pode dar sugestão para o irmão, mas a verdadeira sugestão mesmo é aquela através do exemplo. Então, mais do que saber, a gente tem que praticar, porque é através do exemplo, do esforço e da prática das ações que se fazem necessárias, que a gente adquire os créditos que nos possibilitarão avançar nessa nossa caminhada espiritual. E o outro texto que é referente a essa mesma passagem, né, de Emmanuel, é o discípulos, né? Então aqui, né? Os círculos cristãos de todos os matizes permanecem repletos de estudantes que se classificam no discipulado de Jesus, com inexcedível entusiasmo verbal, como se a ligação legítima com o Mestre estivesse circunscrita a problema de palavras. Então, muitos, por compreender o Evangelho, por conseguirem o interpretar de maneira mais clara, acham que estão ali aptos ali a caminhar com Jesus, mas ficam só na verbalização, nas palavras, sem colocar em prática, né? Porque, como diz Emmanuel aqui, acham que tudo se resolve com as palavras. Não, na realidade, porém, o Evangelho não deixa dúvidas a esse respeito. A vida de cada criatura consciente é um conjunto de deveres para consigo mesma, para com a família de corações que se agrupam em torno de seus sentimentos e para com a humanidade inteira. Então, a gente tem o dever de agir corretamente perante a nós mesmos, perante aqueles que a gente ama e perante a humanidade inteira, porque no final somos uma grande família, filhos do mesmo Pai. Enquanto a gente não
compreende a necessidade de praticar esses deveres visando o bem comum de todos, a gente não está seguindo da maneira correta ou da melhor maneira possível o convite e os ensinamentos de Jesus. E não é tão fácil desempenhar todas essas obrigações com a aprovação plena das diretrizes evangélicas. Então, Emmanuel aqui ele deixa claro para a gente que não é fácil. Ninguém está falando que é fácil, mas a necessidade do nosso esforço, da nossa perseverança, da nossa convicção de estarmos seguindo na boa direção. Imprescindível se faz eliminar as arestas do próprio temperamento, garantindo o equilíbrio que nos é particular, contribuir com eficiência em favor de quantos nos cercam no caminho, dando a cada um o que lhe pertence, a servir a comunidade de cujo quadro fazemos parte. Né? Tem que começar por onde? Por nós mesmos, aparando as arestas, fazendo uma reflexão daquilo que ainda não é bom na gente, daquilo que a gente precisa melhorar, para que através desse trabalho de reforma íntima, de se melhorar, buscando ser mais paciente, ser mais tolerante, ser mais respeitável, mais amoroso, mais amigável, a gente consiga então externar para os irmãos que estão ao nosso redor uma atitude melhor, uma atitude mais positiva e assim devagarzinho realmente se colocar e se firmar nesse caminho ao qual Jesus nos convida. Sem que nos retifiquemos, não corrigiremos o roteiro em que marchamos. O que quer dizer isso na minha interpretação, né? Não adianta compreender qual que é o caminho a seguir, não adianta compreender os ensinamentos e os exemplos de Jesus e falar, realmente é isso. Se a gente não se corrigir, não praticar nossa reforma íntima, a gente não consegue colocar em sintonia com esse caminho para o qual Jesus nos convida. Então, é a mesma coisa de falar assim, o caminho para ir para tal lugar é esse, mas eu não gosto dessa estrada. Eu sempre gostei de passar por aquela outra, que faz aquela volta toda. Então, você sabe que o melhor caminho é esse, mas o seu ego pessoal, as suas preferências, faz com que você vá para um outro caminho que te apraz mais momentaneamente. Então, assim, você compreende o que deve ser feito, mas faz de uma maneira diferente. Então, enquanto a gente estiver nessa relutância de se modificar para se colocar em sintonia com aquilo que nos aproxima do que Jesus nos convida a fazer, a gente não vai chegar lá. A nossa reforma íntima ela fica incompleta, ela fica feita de uma maneira não a melhor possível, e aí as coisas simplesmente não fluem como a gente gostaria que fluísse. A gente sabe, mas faz de maneira diferente, então o resultado não vai ser aquele que a gente gostaria. Árvores tortas não projetam imagens irrepreensíveis. Né? O que é uma coisa irrepreensível? É aquela que não tem o que questionar. Ela é perfeita, não dá para fazer nenhuma remarcação, nenhum comentário, ali tinha que ser melhor. E aqui ele está falando o quê? Uma árvore torta, se a gente projetar uma luz nela, a sombra dela vai ser torta como ela é. Se a gente colocar ela de frente com um espelho, a reflexão dela vai ser torta como ela é. Então, uma árvore torta não pode projetar uma imagem que não mereça considerações. Então, é isso que ele quer dizer. Se a gente quer se colocar no caminho com Jesus, a gente tem que trabalhar para se desentortar, para se endireitar, para então estarmos em sintonia com o convite para o qual Jesus nos convida. Se buscamos a sublimação com o Cristo, ouçamos os ensinamentos divinos. Para sermos discípulos dele, é necessário nos disponhamos com firmeza a conduzir a cruz de nossos testemunhos de assimilação do bem, acompanhando-lhe os passos. Né? Então, conduzir a cruz dos nossos testemunhos de assimilação do bem é o quê? Eu compreendi que é assim, eu concordo que é assim, então eu tenho que praticar, é testemunhar, confirmar que aquela sua assimilação do bem, que aquela sua assimilação de que essa é a forma e que esse é o caminho, você tem então que colocá-lo em prática para que ele então se concretize em você, né? Simplesmente reconhecer, mas fazer diferente, não há então a assimilação e a gente fica então devendo, né?
Aprendizes existem que levam consigo o madeiro das provas salvadoras, mas não seguem o Senhor por se confiarem à revolta através do endurecimento e da fuga, né? Aqui um pouco daquilo que eu já comentei, né? Pediram, receberam as provações, os ensinamentos pelos quais deveriam passar para então angariarem as conquistas de passarem por essas provas, mas quando chegam aqui e as recebem, critica, resmungam, é tudo difícil, por que tem que ser assim? Então, tipo assim, pediu, recebeu, mas não quer assumir, não quer praticar aquilo com o qual se comprometeu, né? E aí, então, o ensinamento, o aprendizado, ele fica perdido e vai se fazer necessário que ele seja refeito numa nova oportunidade. Então, outros aparecem, seguindo o mestre nas frases bem feitas, mas não carregam a cruz que lhes toca, abandonando-a à porta de vizinhos e companheiros, né? Conhecem de boca, concordam, sabem falar e dar conselhos para os outros, mas não colocam em prática, né? Dever e renovação, serviço e aprimoramento, ação e progresso, responsabilidade e crescimento espiritual, aceitação dos impositivos do bem e obediência aos padrões do Senhor. Somente depois de semelhantes aquisições é que atingiremos a verdadeira comunhão com o Divino Mestre, né? Então, mais do que compreender, mais do que concordar, a gente precisa se esforçar para praticar, para que realmente, então, a nossa reforma íntima ganhe espaço dentro de nós, para que realmente a gente consiga se depurar das mazelas, dos vícios, das más tendências que ainda nos aprazem, que a gente reconhece que não são realmente boas e dignas. Então, que a gente se esforce para se depurar devagar e pouco a pouco, mas pelo menos nos coloquemos já nessa caminhada de depuração, para que assim, a cada dia, a gente conquiste um pouquinho mais das bênçãos dos céus, para que a cada dia a gente se coloque um pouquinho mais em sintonia com Jesus e para que assim a gente consiga conquistar as bênçãos que se fazem necessárias para avançarmos na nossa caminhada, avançarmos no sentido de se melhorar como pessoa, avançarmos no sentido de recebermos a graça e a bênção de poder habitar um lugar melhor. A gente sabe que o nosso planeta está passando por uma fase de regeneração, a gente vai entrar nesse ciclo de regeneração, uma vez que realmente estivermos dentro dessa fase de regeneração, no seu início, realmente categorizado, quando não mais estivermos na nossa denominação, o planeta de provas e expiações, nesse momento a gente vai ver que a sintonia no nosso planeta ela será diferente, será menos animalesca, teremos menos maldade rodeando o nosso planeta. A paz já vai estar imperando de uma forma mais visível, né? E isso por causa de quê? Por causa de que aqueles nossos irmãos e irmãs que ainda se comprazem com a banalidade, com o que é o fútil, com a tristeza, com guerras e com tudo aquilo que nos traz infelicidade, esses irmãos serão convidados a ir habitar um outro orbe, onde o que eles já adquiriram como conhecimento, principalmente intelectual, será muito útil, e aqui ficarão aqueles que já estiverem com os mínimos requisitos necessários para habitarem um planeta na sua fase inicial de regeneração. Então, que a gente trabalhe para conseguir dar esse primeiro passo de poder aqui continuar e depois continuarmos trabalhando para merecermos habitarmos mundos ainda melhores do que um planeta de regeneração. Então, é esse o convite de Jesus, né? Que a gente tenha coragem de pegar a nossa cruz dos deveres, a nossa cruz dos nossos compromissos e sigamos o seu passo, porque Ele sabe qual é o caminho, Ele é a rota certa a seguir, mas para permanecer nesse caminho, se faz necessário adquirirmos responsabilidades e agir de acordo com, como diz aqui, com os padrões do Senhor, né? Com os padrões de Jesus. A gente precisa estar em sintonia com aquilo que Jesus institui como padrão para permanecer no seu caminho, para permanecer seguindo os seus passos e dessa forma, então, não nos desviarmos pelas nossas mazelas e ainda
vícios e inferioridade. Então, que a gente se esforce. Estamos longe de sermos perfeitos, mas já temos hoje a condição de compreender qual é o caminho a seguir, quais são as melhores ações a serem colocadas em prática. Só se faz necessário que a coragem e a perseverança e a persistência e não darmos ouvidos para aqueles que não querem seguir esse caminho e que se comprazem em zombar daqueles que já tiveram a coragem de se colocar no caminho do Cristo, carregando a sua cruz dos deveres. Então é isso que eu tinha para compartilhar com vocês hoje, né? Pedindo a Deus que nos abençoe e inspire a cada um para que cada um, com o seu momento e com as suas capacidades, consiga se esforçar para tirar o máximo proveito das lições que Jesus coloca na vida de cada um, nesse convite de nos melhorarmos, nesse convite de nos aproximarmos de estados de vibrações melhores, mais amáveis, mais amistosos, né? Deixando para trás tudo isso que só nos traz sofrimento e que nos agride os sentidos. Então vamos fazer a nossa oração. Obrigado, meu Deus, mais uma vez pela oportunidade desse momento em comunhão, pela oportunidade dessas reflexões. Que a graça do Pai continue abençoando os nossos corações, as nossas mentes, nos auxiliando e nos encorajando para que perseveremos nessa busca pelo conhecimento, para que perseveremos nessa nossa vontade de praticar as nossas ações seguindo os exemplos de Jesus e que assim, nos melhorando pouco a pouco, a gente contribui para a melhora da nossa humanidade, para a melhora do nosso planeta. Que enquanto haja ainda perturbações no nosso planeta, continuemos orando para que a luz do Pai chegue também aos corações desses nossos irmãos que momentaneamente, devido ao equívoco e à ignorância segundo os conhecimentos de leis espirituais, não compreendem que estão agindo de maneira errada e equivocada. Então tenhamos paciência para com todos os nossos irmãos, agradecemos a Deus se já não guardamos dos nossos corações esses sentimentos de guerra e de revolta, mas oremos por todos, porque no passado, infelizmente, já estivemos nesses caminhos de mais violência e dores, e se hoje não estamos, agradecemos a Deus e peçamos a Deus que abençoe esses nossos irmãos para que o quanto antes consigam também se retirarem dessa via de guerra, de desordem e de sofrimento. Que assim seja. Obrigado a todos.